preparei minha apresentação em três grandes linhas. Primeiro, os referenciais da política urbana do Brasil, sobre a rede urbana, o sistema urbano do país. Depois, as características interurbanas que temos hoje a que enfrentar. Sobre também os instrumentos de política urbana, que hoje o Brasil é muito regulado. Nós temos um marco regulatório muito forte, tanto da Constituição Federal, como também pelo Estatuto da Cidade, que é a lei mais importante federal que regula justamente as políticas municipais. E também vou falar de políticas públicas e estratégias para uma nova governança inclusiva. Aí, eu vou falar acerca do esforço que o Estado de São Paulo está fazendo agora, após cerca de 10 anos, sim, para superar a governança metropolitana com muitas transformações institucionais, com uma Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano, com agências metropolitanas e também com o Conselho Metropolitano, indicando também um comitê para acertos de inversões, para acerto de investimentos em todos os municípios. Como vocês sabem, o Brasil é uma federação, e a federação é constituída pela União, pelos estados e pelos municípios. E políticas públicas para uma federação é totalmente diferente de políticas públicas para estados unitários. Nós sabemos que na América Latina nós temos como federação o Brasil, a Argentina também é uma federação e creio que a Venezuela também é uma federação. Fui informada que tenho apenas 10 minutos e vou ser muito rápida para tentar passar as informações. Mas o mais importante aqui é o seguinte: nós estamos no Brasil hoje passando por uma grande transformação de natureza espacial, tá certo? Com transformações econômicas no território, né? Nós temos hoje a grande felicidade de termos informações do censo que saiu agora este semestre, há um mês, muito recente, depois de 10 anos, nós temos informações importantíssimas. Há um processo de transformação importante que o Brasil está vivendo, uma desconcentração forte da sua população e também dos investimentos, tá certo, econômicos nas cidades. Hoje, as metrópoles brasileiras estão vivendo um arrefecimento, uma diminuição do seu peso populacional e também do seu peso econômico, né? Eu vou falar um pouco disso, porque o mais importante que surgiu também hoje foi a grande novidade sobre as migrações. Hoje, as migrações no Brasil não se dirigem mais às metrópoles. Informações da semana passada, que foram divulgadas do censo de 2010, mostram que grande parte das migrações estão ocorrendo dentro das regiões brasileiras e dentro dos estados brasileiros, né? Isso é muito importante para a política federal, tá certo, de desenvolvimento urbano, também para nossas políticas regionais, com implicações, naturalmente, tá certo, nas políticas metropolitanas. Eu vou ser muito rápida, mostrar apenas algumas slides aqui da apresentação, mas eu vou deixar a apresentação aqui para os organizadores do evento, se quiserem ter uma visão mais detalhada do trabalho. Apenas nós temos dois grandes referenciais sobre informações metropolitanas e do sistema urbano brasileiro, dois estudos muito importantes que foram concluídos há cerca de 2 anos, que trata da hierarquia do sistema urbano brasileiro, quantas aglomerações urbanas nós temos no Brasil, quantas cidades intermediárias nós temos, e também é um estudo que trabalha a relação entre as cidades e os sistemas urbanos. Essa aqui é uma foto que mostra justamente o mapa das relações interurbanas, mostrando todas as relações que nós temos, né? Na verdade, essa imagem ela é muito clara e mostra o processo de interiorização que o Brasil está vivendo em direção à região centro-oeste, que é a grande fronteira econômica hoje do país. Grande parte das cidades intermediárias do Brasil estão tendo seu crescimento econômico e demográfico nessa região mais central do país. Eu gostaria de falar fora do microfone, mas não é possível pela tradução.
Enfim, nesse mapa, vocês podem ver que, do centro para o sul do país, nós temos as áreas mais dinâmicas do ponto de vista econômico, do ponto de vista demográfico e da modernização das atividades agrícolas. É justamente aí onde se concentra a maior parte do PIB brasileiro. Mais da metade do produto interno bruto do Brasil é produzido nessa área mais clara, amarela e um pouco marrom. É muito importante ver esse mapa também, essa imagem das cidades iluminadas, mostrando a América do Sul, e aí nós podemos observar que, na parte sul do país, na parte centro-sul do país, há uma maior relação com relação às cidades do continente latino-americano. Aí, as cidades intermediárias têm um papel fundamental na articulação com as cidades pequenas, com a integração latino-americana e também com as metrópoles nacionais. Eu acho essa imagem impressionante, ela fala muito sobre o que está acontecendo no país nesses últimos anos. Esse também é um mapa produzido por uma pesquisa que eu coordenei no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, em Brasília, da qual eu sou membro, trabalho lá, e agora cedida para o Estado de São Paulo, mostra as relações, justamente, da rede urbana latino-americana, destacando o papel de São Paulo. São Paulo é, hoje, a 4ª maior mancha urbana do planeta. Né? Vocês vão ver os dados aqui que eu vou mostrar para vocês. Hoje, só a população da região metropolitana de São Paulo é equivalente à população da Austrália, né? Do país da Austrália. Nós temos hoje uma área macrometropolitana com cerca de 30 milhões de habitantes, que concentra quase 40%, digamos assim, do PIB nacional. 35% do PIB do Brasil está concentrado na macrometrópole paulista, que eu vou mostrar para vocês com mais detalhes. Esse mapa mostra, é importante, ele mostra as 12 metrópoles brasileiras que comandam o nosso sistema urbano. Por que isso é importante? Isso é importante porque uma política federal, uma política regional tem que considerar as relações das cidades no seu território. No caso brasileiro, isso é muito importante. Nós estamos vivendo ainda uma transição, tá certo, de transformações espaciais, e é importante conhecer como as cidades se relacionam uma com as outras e qual é a área de influência de cada metrópole. De fato, São Paulo, a área de influência dela é todo o território nacional, inclusive, digamos assim, vai além das fronteiras justamente do país, em direção a países como Bolívia, Peru e também países como a Argentina e Uruguai. Esse mapa é um mapa mais recente dos fluxos urbanos, ele foi divulgado há cerca de 2 anos, e ele justamente atualiza aquele que eu mostrei no slide anterior. É importante porque aí se registra a confirmação, justamente, tá certo, de São Paulo como a grande metrópole nacional e da região latino-americana. Aí, esse mapa também ele identifica todas as características e a hierarquia urbana brasileira. São Paulo é a grande metrópole nacional, digamos assim, a única cidade que temos que faz parte da rede global de cidades. Esse dado é importante, mostra o número de municípios que São Paulo, digamos, está sob a área de influência da metrópole de São Paulo. São, basicamente, 50 milhões de pessoas que vivem, digamos assim, em torno ou sofrem a influência da região metropolitana de São Paulo. Dados do censo 2000-2010 sobre municípios no Brasil, houve uma transformação importante, especialmente nos municípios até 500 mil habitantes. A grande transformação que tivemos no país hoje foi justamente nos municípios até 500 mil habitantes, nos centros regionais e centros subregionais que se articulam com as metrópoles brasileiras. Dados sobre população também é na faixa até 500 mil habitantes que houve as maiores transformações no país. Eu gosto muito dessa frase da CEPAL, uma apresentação recente, que fala da urbanização sem fim ao fim da urbanização. Esse é o retrato, digamos assim, se podíamos, digamos, simplificar ou reduzir uma frase sobre a urbanização na América Latina. Eu acredito que essa é a melhor fase.
a melhor frase, que sintetiza o que está acontecendo no continente, mas o mais importante é a interiorização do fenômeno urbano, que antes, no caso brasileiro, pelo menos, né, era muito mais ocupado por pequenas cidades, e hoje você observa uma transferência, um deslocamento de indústrias para a região centro-oeste do país, né? Também a formação de aglomerações urbanas metropolitanas e não metropolitanas é um fato, hoje, do fenômeno urbano no território. Nossa urbanização ela ocorre hoje pelas carreteiras, pelas rodovias, por grandes eixos de urbanização nas regiões Nordeste, Sudeste e Sul. Mais ainda, sobre cidades médias, eu queria destacar que, no Brasil, elas têm representado um papel importante na integração sul-americana e também o valor estratégico, especialmente da integração nacional. A questão dos fluxos migratórios, a semana passada foi divulgado esse dado importantíssimo, que o fluxo migratório no Brasil diminuiu 37%. As pessoas estão migrando menos e a migração ocorre mais no âmbito de cada estado. Ainda sobre a questão das necessidades urbanas, todos já falaram aqui das características das cidades latino-americanas, e aí vocês podem ver um resumo sobre a questão do crime e da violência, da questão da falta de habitação, do saneamento e também da mobilidade urbana. Os municípios no Brasil estão precisando investir mais e melhor em infraestrutura, há uma deficiência muito séria para capacitação, para realizar projetos, fazer projetos executivos que sejam objeto de inversão. Nós precisamos investir mais nos municípios. Os municípios, no caso brasileiro, têm um papel importantíssimo que foi a ele delegado pela Constituição Federal de 88. É o município que executa a política urbana, no caso brasileiro, e ele precisa ser apoiado, ele precisa ser sustentado do ponto de vista técnico e do ponto de vista de políticas públicas pelos estados e também pelo governo federal. Aqui são dados que resumem rapidamente a importância econômica e a importância demográfica das cidades médias na última década, que, de fato, apresentou os maiores percentuais de produto interno bruto, tanto no que respeita ao produto interno bruto agrícola, como de industrial e também como de serviços. Algumas imagens de cidades médias, que foram cidades médias nos anos 80, hoje são cidades grandes, como é o caso de Londrina, no Paraná, que são atraentes e apresentam a qualidade de vida, no caso